dialogar com as nossas irmãs que estão aqui nessa residência, falar um pouco do histórico, né, da cultura hip hop na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana, um pouco dessa cena das mulheres, de como que as mulheres vêm trabalhando através dessa cultura, onde que começou, onde nós estamos, e quais são as perspectivas que a gente tem para os anos que se aproximam. Deixar os meninos se apresentar aí e a gente começa a conversa. Boa noite, meu nome é Paige. Eu sou musicista, artista independente, eu canto, eu faço rap também, então eu sou MC, mas eu danço também, hip hop. E na cena assim, né, a gente vai falar mais sobre isso adiante, mas né, no hip hop a gente tem muita mina para representar, mas na dança entra assim, dentro do elemento do hip hop, tem que ser ainda questionado. Mas é isso aí, vamos lá. Boa noite, meu nome é Letícia Pereira, eu estou aqui representando grafite, né? Sou grafiteira, já tem mais de 10 anos, comecei a fazer grafite em 2003 e por enquanto a gente... Boa noite, eu sou Paty. Eu estou neste momento aqui agora representando as DJs e tem só 2 anos que eu comecei a tocar, na verdade. Acho que essas meninas têm muito mais coisa para falar do que eu, assim, de vivência da cultura, mas o que eu absorvi nesses 2 anos a gente vai trocar hoje. É isso. Quem vai? Eu? Não, né? Eu quero, sempre quero. Então, gente, eu sou Poli, moro em Contagem, moro na região metropolitana, divisa de BH com Contagem, assim, próximo da Pampulha, do Zoológico. Sou atualmente produtora cultural, mulher negra, bissexual, candomblessista e MC, dentre outras coisas. Vou falar um pouquinho para vocês assim, do que foi a minha vivência dentro desse processo da cultura. E Pereira é uma companheira dessa caminhada, assim, desses últimos quase 20 anos dentro da cultura hip hop. Então a gente não criou uma metodologia fechada, assim. Eu acho que é legal fazer essa coisa do bate-papo mesmo. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá super aberto na medida que a gente for falando, adicionar alguma informação, fazer algum questionamento. Vamos brincar aí com essa história. Minha história começa por volta de 93, assim, quando eu comecei a acessar o hip hop através de um primo. E ele começou a me levar para as rodas de break, assim. Então eu comecei a sair muito cedo. E já desde essa época eu questionava as não mulheres, assim. Eu era meio que a única que estava lá, né? Na época eu era pichadora, e aí participava um pouco dessa coisa das torcidas organizadas, de futebol. E comecei a acessar o hip hop através dessas rodas, assim, de dança, que aconteciam na Praça da Estação, algumas aconteciam na região metropolitana, nas favelas, né? Ventosa, já tinha uma cena forte nessa época. E aí comecei a acessar através dessa época e fui. E a minha atuação mesmo começa com o Hip Hop Chama. O Hip Hop Chama eu entrei nele no finalzinho de 2004, 2003 para 2004. E era um coletivo de jovens que se organizavam no centro de Belo Horizonte, que eram produtores da cultura hip hop, assim, artistas de todos os elementos, mas que tinham uma necessidade de fazer um recorte político dentro da cultura. Então, nessa época, a gente já fazia um posicionamento para a cidade, assim, já se colocava enquanto militantes, enquanto ativistas da cultura, e dentro desse processo mesmo, de fazer formações internas, de levar isso para as comunidades, de tentar fazer esse diálogo da periferia com o centro. E dentro desse processo do Hip Hop Chama, que era um grupo misto, que tinha meninos e meninas, né, a galera assim, de várias idades, a gente teve uma necessidade de dialogar com eles sobre o nosso lugar.
porque a gente não se encontrava, sabe? A gente chegava nos shows e só tinha homem. Ia para as rodas, só tinha homem. Olhava para os muros, só tinha homem. Na época, DJ Lelé, que infelizmente não conseguiu colar, tocava no grupo Ghetto Sound, mas ela também não tinha uma projeção dentro da cidade enquanto DJ, sabe? Mulher, assim. Ela era DJ de um grupo, mas já não tinha esse recorte, assim, essa discussão sobre o espaço da mulher, sobre o feminismo, né? Não tinha essa problematização. Então, dentro do grupo Hip Hop Chama, a gente chegou num lugar que nessa época trabalhávamos Larissa Borges, Áurea Carolina, que foi recém-eleita agora, e Lauana Nara, Vanessa Beco, eu e algumas outras companheiras, Nana Black também já estava nessa época. Então a gente teve uma necessidade de problematizar isso. Buscamos alguns fundos internacionais, conseguimos fazer captação de recursos já lá atrás, há muito tempo, 2005, assim. E aí a gente fez um processo de formação interna em gênero, sexualidade e redução de danos com esses companheiros para a gente começar a dialogar sobre feminismo nas comunidades. Porque era um espaço extremamente masculino, assim, por excelência, era um não território, um lugar muito difícil de dialogar. E a gente tinha essa necessidade de pautar isso, sabe? Assim, pô, as meninas estão produzindo, estão tentando chegar e não estão conseguindo. Então a gente fez esse processo de formação interno dentro do Hip Hop Chama, multiplicamos essa formação nas comunidades, fizemos algumas campanhas, e aí a gente colocou no Francisco Nunes, colocamos em algumas escolas municipais, e aí foi esse processo, assim. E eu lembro que nessa época, alguns grupos que já atuavam na cidade vieram me questionar, tipo, o que vocês estão achando que vocês estão fazendo? O que vocês estão achando que vocês estão fazendo? Hip Hop é arte pela arte. E aí eu lembro como se fosse hoje, assim, uma pessoa que hoje é da Spin Force Crew, que é um grupo de referência de dança na cidade, que agora fez 25 anos, né? Vindo problematizar isso comigo. Pô, olha, vocês acham que vocês vão conseguir colocar isso para os outros elementos? Vocês são do rap, então vocês têm uma fala e vocês vão conseguir atingir só esse lugar da música, sabe? E aí eu conversava com eles, falando, gente, a grande questão que a gente está colocando é a não presença das mulheres. É importante que vocês, que acompanham o nosso processo, que são companheiros, também deem conta de se formar para poder abrir, né, esse caminho e dialogar com os outros lugares. Então, assim, foi um processo muito louco. Tudo começou lá atrás, há 10 anos, e aí foi acontecendo vários processos de formação. A gente começou a dialogar com grupos que até então eram grupos fechados, que não tinham mulher de forma nenhuma, através dessas campanhas. E aí a gente resolveu fundar o Atitude de Mulher, que foi um processo muito louco, assim. O Atitude de Mulher, a gente começou ele no finalzinho de 2005, né, Pereira, para 2006. Tem como virar essa luz, falar assim, que eu sou meio cega, e essa luz tá me deixando mais cega, gente. Obrigada. Valeu mesmo. E aí, assim, eram tão poucas mulheres dentro da cidade que a gente conseguiu reuni-las todas numa única sala. Tem noção? Assim, tipo, 12 mulheres se reuniram e falaram, nossa, gente, nós somos as mulheres do hip hop daqui, então o que a gente vai fazer? Vamos criar um grupo feminista que contemple todos os elementos, mais a percussão e a dança afro, e vamos mostrar para a cidade que tem mulheres dentro da cultura hip hop. Então a gente se reuniu, fizemos um projeto, na época tinha o Conexão Telemix Celular, que era um projeto muito grande dentro da cidade, assim, que só abarcava grupos de fora, que já rolava uma grana, e a gente conseguiu passar no edital e começamos a circular dentro da cidade, trazendo essa reflexão mesmo, assim, de que existiam mulheres dentro da cultura e que nós tínhamos pautas, que eram pautas exclusivas nossas e que a gente precisava problematizar isso. E foi muito doido, do Atitude de Mulher meio que vem para abrir portas, sabe, dentro da cultura, assim. Porque na época tinha a Mai, que era Biguel e ela também pintava, tinha a Pereira, que já era grafiteira, a DJ, que era DJ Lelé, que até então era considerada a única DJ mulher da cidade. Uma porrada de MCs, assim, muitas, algumas percussionistas e dançarinas. E eu acho que o Atitude de Mulher, junto com o Hip Hop Chama, foi um divisor de águas dentro da cultura hip hop, assim, de mostrar que existe uma outra possibilidade de compor os muros, de compor os palcos, trazendo essa outra visão, sabe? Trazendo esse outro estudo, esse outro olhar. E aí eu acho que você pode falar um pouco, assim, do que era o Atitude de Mulher, como foi isso para você.
E na época eu tinha muita dificuldade para me colocar no meio, porque só quem vive mesmo dentro de uma cultura altamente machista e dominada pelos homens é que sabe o que é. Até hoje, a gente já passou muitos anos, eu pinto há muitos anos, e até hoje a gente tem uma dificuldade, a gente que é grafiteira, a gente tem uma dificuldade que é o seguinte: os homens, quando eles fazem eventos, quando eles fazem alguma coisa, eles não chamam as meninas. E eles dão a justificativa falando que eles não convidam as mulheres porque não existe mulher que faz grafite na cidade. Eles falam com essas palavras. Quer falar agora? Eu dou continuidade na linha do tempo. Ué, pode ir. Eu tô tranquila, eu vou falar agora. Pode ir. Então, assim, o Atitude Mulher, galera, foi meio que um pé na porta da cidade, assim, sabe? E ver um monte de mulher favelada, preta, pobre, fodida, que estava fazendo uma arte com uma qualidade excepcional, assim, com uma qualidade muito alta, trazendo questionamentos políticos com muita contundência. E aí foi meio que um divisor de águas dentro da cidade, no sentido de que não tinha como nos barrar mais, porque a gente estava pegando editais muito altos, que só grupos que já eram profissionais pegavam, muitos artistas de fora. E aí chegou num ponto assim que nós, enquanto Atitude Mulher, enquanto mulheres organizadas do hip hop, começamos a questionar os espaços e os não territórios. Então, a partir do Atitude Mulher, a gente começou a abrir outras portas e começamos a provocar os próprios editais, provocar as casas da cidade que recebiam artistas que não contemplavam essa produção feminina. E aí chegamos no ponto de criar o Metamorfose Crio, porque a gente via uma necessidade de se profissionalizar e de se fortalecer na rede para além do Atitude Mulher. Porque o Atitude Mulher, na verdade, ele veio trazer à tona que existia uma outra produção que não se mostrava. E era uma coisa que a própria cultura hip hop não sabia, assim, não tinha conhecimento. Então a Atitude Mulher mostrou muitas outras grafiteiras, outras MCs, outras big girls. E aí a gente criou o Metamorfose Crio, que foi uma crew que a gente fundou, acho que em 2007, se não me engano, onde os 4 elementos estavam contemplados, e aí a gente dialogava com as mulheres da cultura hip hop da região metropolitana para levar conhecimento para fora, assim, para provocar outras redes, para criar outros espaços, né, de empoderamento, de fortalecimento, de profissionalização. E aí o Metamorfose Crio durou, acho que 3 anos. E a partir daí começou o duelo de MCs, que foi meio que um divisor de águas dentro da cidade, junto com esse processo das mulheres. E aí começaram as batalhas na Praça 7, que foi o início do duelo. As batalhas aconteciam na Praça 7, final de semana, a gente se encontrava, rolava as batalhas. E aí começou essa coisa de chamar mais MCs, galera que improvisava. E começamos a primeira batalha na porta do Miguelinho, eu estava lá na primeira batalha. E aí começou essa coisa de ocupar o viaduto. Então o duelo de MCs, ele vem como um divisor de águas também na ocupação, na cobrança de política pública, sabe? Do próprio questionamento do poder público, de mostrar para a cidade que tinha um espaço ali, que era um espaço que deveria ser ocupado pela arte. E o hip hop vem com maestria para isso, porque é isso, né? A gente é periferia de rua, é arte de rua, é arte de gueto. Então chegar e ocupar para nós é muito fácil ocupar esses espaços. E desde o início nós questionávamos a não participação das mulheres. Tipo, velho, vocês estão fazendo as rodas, mas vocês estão fechando, vocês estão vetando o acesso. E no início do duelo tinha a Kira, que era uma MC foda, assim, que desapareceu da cidade de tão massacrada que ela foi, assim. Eu nunca fui de fazer improviso, eu sempre fui de uma outra linha de construção, mas sempre estive presente enquanto mulher da cultura. Houveram tentativas da gente estar junto com a produção e também houve um veto, sabe? A galera não dava conta de dialogar com isso, com essa tentativa de diálogo. Desde o início, o duelo de MC sempre foi um não território para as mulheres. E é muito triste falar isso, porque o duelo é um espaço muito importante para a cidade. Já não tem mesmo o mesmo impacto que teve, mas nesses últimos 8 anos foi um lugar que abriu porta para muitos artistas, trouxe muitos nomes, formou muitas pessoas, mas a gente sempre tinha aquela coisa de tipo assim, chegou 8 de março, cadê as mulheres? Aí os caras iam buscar as meninas, sacou? Tipo, Poli, conecta com as mulheres, tipo, vai se fuder, velho, não vou conectar. Vai vocês atrás das meninas, porque a gente tá o ano inteiro tentando dialogar e o espaço tá fechado. E aí sempre foi muito nessa via, assim, da gente tentar ocupar e de ser sempre um não território, de ser sempre um espaço machista,
De a menina, quando ela chegava pra fazer improviso, quando ela chegava pra rimar, é tipo assim, seu peito é isso, sua bunda é aquilo, seu cabelo. E aí, tipo, de não conseguir pautar, sabe, discussões mais contundentes mesmo, assim, dentro das rimas e colocar um nível acima desse lugar de só exposição da mulher. Então é assim que se constrói o não lugar, sabe? Quando a gente não se sente pertencente, quando a gente tenta dialogar com a produção para construir junto, quando a gente tenta comprar um palco e esse palco não nos agrega, e aí acaba que nos bastidores você começa a romper com certos lugares, e ao mesmo tempo eu acho que isso é bom, porque isso nos leva para um outro lugar, que é tipo assim, se ali não é um lugar que eu estou dando conta de dialogar agora, há que ter uma evolução no pensamento, sabe? Há que ter um amadurecimento dessa galera e a gente vai abrir outros lugares. Então foi muito foda, porque ao mesmo tempo que rolava lá, as mulheres estavam buscando outros espaços, construindo em outros lugares, nas instituições de ensino, construindo em outros territórios fora do próprio hip hop, que o BCC traz muito isso, né? As meninas não chegaram ainda, a Suíte, mas assaram. Mas elas estão num lugar hoje que elas ocupam palcos totalmente desconexos do rap, além do rap. E isso é muito bom, eu acho que é esse lugar de você, velho, se tá difícil aqui, eu vou procurar, vou galgar outros lugares. Eu percebi que na música é muito mais difícil ainda do que na dança. Na dança é difícil porque nas rodas, assim, os caras ficam lá fominhas e tal, e fazem nas baladinhas, assim, fazem os grupos fechados, e quando vai fazer workshops, eles não convidam as meninas para dar oficinas também, e aí começa a criar essa necessidade das meninas fazerem festivais. Eu conheci o movimento hip hop através do feminismo, olha que viagem. São 10 anos de muita resistência nessa cidade de Belo Horizonte. Eu acho que nem em Belo Horizonte, vou ser muito sincera com vocês, eu acho que o hip hop, o rap, a cultura de rua, a cultura periférica, ela resiste e se reinventa cotidianamente em Belo Horizonte, nas periferias de Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil, na América Latina e no mundo. Fraga. Entonces era más eso, decirles que gracias y que rico que sigamos hablando, pero básicamente eso, que me siento ahí con ustedes, que probablemente mi lenguaje creativo es otro, o no, o es el mismo, finalmente es lo que suena, y que esa lucha la compartimos. Muy loco lo que pasa cuando tenemos estos espacios y estos encuentros, porque queríamos hablar de hip hop y terminamos hablando de dolores que cargamos en todos los lugares, así en el hip hop, en el tambor, por ser mujeres latinoamericanas, eso es muy loco. Presta atenção, vamos começar o batidão. Então se liga nessa função. É a page na improvisação. Manda assim um rap junto com a música. Deixa essa batida fluir dentro dessa música. Vou seguir no fluxo, fazendo um som. Quero ver chamar toda essa atenção, então presta, olha pra frente e me ouvir. Quero te ouvir, eu quero sentir a batida do seu coração. Então firma o seu pé no chão. Firma o seu pé no chão. Se liga nessa sinistra que é a percussão, É a união das mulheres, é a união das mulheres, freestyle na hora pra fazer a agitação. É muito doido colar na roda, poder mandar sem desembola ou embola a língua assim, ó. Não pode trollar porque cê tá ligado que, ó, sem papo furado, papo é reto, não é papo torto. Então se liga que é o papo reto, é rap sim, é dialeto. Então respeita as minas e respeita minha cultura. Eu sou preta favelada, eu sou da rua e eu chamei pra colar e pra improvisar. Peixe manda o rap e os caras vão ficar de cara com a rima dessa menina. É a ginga assim, é da baladinha. Então joga a mão pra cima e entra nessa pista assim. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Se liga no improvisado que a gente faz. Mostra que as minas se
mão pro alto e vem dançar. Quero te convidar pra curtir um som e improvisar. Eu não vou deixar esses caras me calar. Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir. Eu não vou deixar esses caras me calar. Eles podem até tentar, mas eu vou resistir e não vou desistir. Aí, pra finalizar eu tenho que ir embora. Pois é, já deu minha hora. Eu vou chamar a Zica, ela manda poesia. A mina da quebrada é só alegria. Então coloca o nosso